O Brasil está no divã e nossa democracia está amadurecendo intensamente. Convido a todos a nos permitirmos fazer reflexões por meio de um olhar otimista sobre o atual momento brasileiro. Não pretendo convencê-los disso, mas apenas estimular novas visões sobre a nossa própria história. Sou Júlio Rezende Duarte, educador, e acredito profundamente na humanidade e na nação brasileira. Dependendo do olhar que lançamos sobre o momento histórico do Brasil, compreendemos que nossa democracia está em vertigem, assim como nos mostra o excelente documentário dirigido por Petra Costa. Realmente, o contexto atual tem sua dimensão assustadora, e a diretora fez um trabalho muito competente para fazer a síntese da história recente brasileira. Entretanto, acho que é possível ser otimista mesmo em meio a esta verossímil análise conjuntural. Entendo que o organismo Brasil está no divã, passando por um intenso processo terápico, dialogando coletivamente sobre seus piores defeitos e suas melhores qualidades. Este ato de conhecer-se a si mesmo é um importante passo para a cura de feridas profundas e para o amadurecimento de nossa ainda frágil democracia. O atual caos político, social e ambiental pode, portanto, ser entendido como um grande salto de consciência de nosso coletivo sobre quem somos e quem podemos ser. O Brasil está passando por um período muito importante de sua história nas últimas décadas e principalmente nos últimos anos. Estamos no país com a maior diversidade cultural da Terra, sendo herdeiros dos males e das melhores qualidades de todos os continentes. A nossa macroetnia brasileira é formada, segundo Darcy Ribeiro, pelo encontro e mistura da matriz étnica indígena com a portuguesa e a africana. Somos, portanto, um país com grande responsabilidade para a formação de um planeta justo socialmente, diverso culturalmente e equilibrado ambientalmente. Digo isso porque foi aqui que começou com grande intensidade uma miscigenação étnica entre distintos povos. O que hoje vivem os países europeus em suas sociedades com relação ao encontro entre culturas acontece no Brasil há pelo menos 5 séculos. Para além da identidade deste entrecruzamento cultural, há também a natureza de nossa formação étnica diferenciada. Em geral, os outros países do mundo vivenciam essas misturas de forma tímida, porque acreditam na pureza de suas etnias. Embora haja pessoas de quase todos os continentes do mundo na periferia de cidades como Barcelona e Paris, a mistura se dá mais como se fosse água e azeite no mesmo recipiente. Embora juntos em um mesmo território, as etnias permanecem relativamente distantes, vivendo em guetos urbanos. O que há de novo na humanidade brasileira é que o filho da negra com o branco não era europeu e nem se reconhecia como escravo. O mesmo acontecia com o filho da indígena e do branco, bem como com o do negro e da indígena. Sem identidade própria, esses filhos da terra eram Zé Ninguéms. Darcy Ribeiro nos aponta que somos o primeiro povo da humanidade que precisou construir a sua identidade a partir da mescla desde o início de sua formação. Ao não se identificar completamente com seus ancestrais, o brasileiro precisou se reinventar como uma nova humanidade. Isso explica, em parte, por que não temos muito apego ao passado e estamos sempre apontando com esperança para o futuro da nação. Este contexto de encontro entre povos, em meio à maior diversidade de ecossistemas da Terra, gerou uma nação que é o caldeirão cultural mais efervescente do planeta. Não há dúvida sobre a beleza do povo brasileiro do ponto de vista cultural e das lindíssimas paisagens neste país-continente. Entretanto, a pergunta que ainda está para ser respondida
é porque o Brasil ainda não deu certo do ponto de vista de sua maioria, sendo um país bem-sucedido apenas do ponto de vista de sua elite minoritária. Esta é a pergunta que estimulou Darcy Ribeiro a escrever sua obra O Povo Brasileiro. Neste texto, o autor nos conclama a inventar o Brasil que podemos ser, ou seja, um local repleto de justiça social, incrivelmente diverso culturalmente e equilibrado ambientalmente. Contudo, é preciso superar dificuldades históricas importantes e curar muitas feridas. Estima-se que alguns milhões de negros e de indígenas tenham sido assassinados pela economia colonial. Todos os levantes contra a injustiça instalada aqui pela elite lusitana e brasileira foram massacrados pela violência do Estado, como por exemplo é o caso de Canudos. Temos, portanto, um passado extremamente violento e injusto com a maior parte do povo brasileiro. A história recente também aponta para a exclusão social e para a opressão dos negros, indígenas, mulheres, homossexuais, pobres, entre muitos outros grupos. Embora a educação pública tenha avançado muito, há ainda muito a conquistar para ser universal e de qualidade. O mesmo pode ser dito sobre a saúde, a segurança, a mobilidade e sobre muitas outras áreas importantes de nossa sociedade. Após um sombrio período de 21 anos de ditadura militar, o Brasil refez sua Constituição, ampliou os direitos, elegeu um importante e renomado sociólogo, depois um líder sindicalista visionário e em seguida uma forte mulher. A impressão, até 2013, quando começaram os protestos nas ruas em que houve uma importante fissão na sociedade brasileira, é que nossa democracia amadurecia rapidamente e que o povo estava conquistando cada vez mais direitos fundamentais. Esta compreensão de uma democracia em franco amadurecimento foi precoce e ingênua, porque, embora houvesse muitos avanços, o Brasil não tinha passado a limpo suas injustiças históricas, não conhecia o funcionamento voraz dos lobbies das empresas no Congresso Nacional, não sabia como funcionava o tendencioso judiciário e não tinha resolvido a violência e o preconceito com diversos grupos oprimidos. Em geral, o brasileiro médio ainda está apenas se alfabetizando politicamente, e a sociedade civil ainda demonstra fragilidades para conseguir ser um ator importante nos rumos da nação. Entendo, no entanto, que, mesmo diante deste contexto aparentemente pessimista, estamos passando por uma fase muito importante e acredito que vamos sim ser capazes de construir o Brasil que queremos em um horizonte não tão distante. Não se trata de um otimismo ingênuo ou descontextualizado, mas uma leitura de aspectos importantes de nosso momento histórico. Antes de prosseguir com o Brasil, peço licença para refletir um pouco sobre o amadurecimento humano de cada um. Todos nós temos talentos, inteligências e belezas, ao mesmo tempo em que também temos sombras, medos, dificuldades, agressividade, raiva, inveja, egoísmo, dentre outras limitações. Obviamente, cada indivíduo tem uma dose diferente de cada uma dessas características e lida de forma distinta com as dificuldades. Enquanto uns potencializam suas qualidades, outros ainda demonstram dificuldades em superar obstáculos para que possam entregar com amorosidade o seu melhor. Eu, pessoalmente, mesmo sendo reconhecido por alguns por ser uma pessoa razoavelmente tranquila, serena e capaz de ser um cidadão que contribui com a transformação da sociedade, também tenho o meu lado sombra. Em muitos momentos sou ansioso, impaciente, nervoso, incapaz de lidar com emoções, dentre muitas outras dificuldades. Sou uma pessoa cada vez mais consciente de minhas incompletudes e me dedico arduamente a ser um pouquinho melhor. O grande objetivo de minha jornada de vida é ser mais feliz, mais amoroso e poder contribuir qualitativamente com a transformação do meu entorno. Para isso, entendo que preciso passar por um processo de cura de traumas, dores e mudar minhas compreensões limitadas sobre a vida e sobre a realidade.
Trago aqui meu exemplo pessoal porque entendo o Brasil também como um organismo vivo e que apresenta suas belezas e suas sombras. Se por um lado temos a natureza mais exuberante e a cultura mais diversa da Terra, por outro somos uma sociedade preconceituosa, injusta, desrespeitosa de regras e violenta. Acima de tudo, temos uma democracia imatura e conhecemos muito pouco sobre nós mesmos. Da mesma forma que o indivíduo deve passar por um profundo processo de autoconhecimento e cura, acho que nosso país também necessita de fazer o mesmo. É exatamente neste ponto do autoconhecimento que apoio meu otimismo com relação à criação do Brasil que merecemos. Auxiliados pelas novas tecnologias e pelas mídias sociais, estamos passando por um processo de intensos diálogos sobre quem somos e sobre como podemos fortalecer as instituições democráticas. O primeiro exemplo que trago aqui é sobre o analfabetismo político do brasileiro médio, seja ele rico ou pobre. 20 anos atrás, a esmagadora maioria não sabia o que é esquerda e direita, tampouco quais são as funções de cada um dos poderes políticos e a importância da participação da sociedade para a democracia. A votação do golpe impeachment da presidente Dilma foi como um baile de debutante do Congresso brasileiro. Naquele dia, os deputados foram apresentados ao Brasil da forma mais transparente possível. Na medida em que eles dedicaram seus votos às suas próprias famílias, aos torturadores da ditadura e aos seus deuses, ficou transparente para o povo que a maior parte deles está legislando em causa própria e não em função da coisa pública. Passamos a conhecer as potências das bancadas da bala, da Bíblia e do boi, que comandam o nosso Congresso há décadas. Um segundo exemplo é o da Operação Lava Jato, que nos fez conhecer um dos problemas mais graves de nossa democracia, que é a obscura interferência das empresas nas políticas públicas no Brasil. Ao financiar as campanhas dos mais variados partidos, elas ocupam os governos e conquistam privilégios que geram lucros exorbitantes. O terceiro exemplo que utilizo aqui para reflexão é o recente episódio da Vaza Jato, que está mostrando as fragilidades do sistema judiciário brasileiro por meio das relações antiéticas e promíscuas entre procuradores e juízes, judiciário e imprensa, bem como as fragilidades do STF. Estes episódios parecem apontar para o desmonte da frágil democracia brasileira, mas podem ser entendidos como sessões terápicas de autoconhecimento e de cura, que podem fazer o organismo brasileiro dar um salto no médio prazo em direção ao amadurecimento das instituições públicas e da própria democracia. Para transformar algo, primeiro é preciso conhecê-lo. A cada escândalo e acontecimento importante, os brasileiros estão dialogando com intensidade, seja nas ruas ou nas mídias sociais. A cada ocorrido relevante, o Brasil tem a chance de conhecer suas profundas feridas, debater sobre elas e dar um passo a mais em direção à cura. A morte da vereadora Marielle, a desistência de Jean Willis de seu mandato e os 80 tiros em inocentes nos mostraram questões não resolvidas com relação às mulheres, aos negros, aos homossexuais, aos pobres e outros grupos historicamente oprimidos. A cada acontecimento, há diálogos intensos e milhares de vozes e pontos de vista constroem colaborativamente as narrativas e proporcionam saltos de consciência a milhões de brasileiros. Recentemente, uma boa parte da sociedade criticou duramente um desfile de crianças em busca de adoção. Eu participei intensamente dos diálogos por ter alguma experiência nesta área. Aparentemente, há uma razoabilidade nas mais variadas críticas feitas. No entanto, os diálogos mostraram que a iniciativa buscava resolver um problema oriundo da ineficácia do Estado e da omissão da sociedade perante as crianças institucionalizadas. Em outras palavras, os críticos entenderam sua corresponsabilidade com esta ferida brasileira. Em 3 ou 4 dias de diálogos nacionais, ficou claro que o tribunal do Facebook havia colocado os heróis no banco dos réus.
O que antes era debatido entre algumas dezenas nas esquinas e nos escritórios, agora se tornou um grande círculo dialógico de milhões de pessoas. Obviamente, nosso coletivo tem muito a avançar para fazermos debates mais respeitosos. Contudo, presenciamos a cada evento de pauta nacional diálogos intensos e construção coletiva de narrativas. Esta crescente capacidade de diálogo da sociedade brasileira é, portanto, outro ponto em que apoio meu otimismo. Não há como compreender o processo de cura nacional sem falar da eleição de Bolsonaro, da ascensão da extrema-direita ao poder e do processo de tornar transparente algumas de nossas sombras. Este episódio tem sido importante para deixar transparecer toda a intolerância da elite brasileira, bem como sua violência e seu egoísmo. O fenômeno Bolsonaro pode ser entendido como um ataque de fúria de parte desta elite, que pretende desesperadamente continuar sendo privilegiada em meio a uma sociedade desigual. O atual presidente tem sido muito astuto em entender estas forças e, por isso, sua estratégia passa por defender o culto à ignorância, às armas, ao preconceito, às empresas estrangeiras, aos Estados Unidos, ao desmonte da educação, dentre outros retrocessos. Mesmo sendo um momento muito delicado de nossa história e de nossa democracia, é preciso entender que é importante que o Organismo Brasil deixe fluir esta raiva egoísta da elite para que possamos conhecer melhor estas nossas faces coletivas e, posteriormente, poder superá-las. O melhor que a sociedade pode e deve fazer é oferecer uma oposição organizada e construtiva no sentido de não deixar que os retrocessos sejam tão grandes e, ao mesmo tempo, preparar o terreno para que os próximos governantes eleitos tenham mais compromisso com o país e com a necessitada maioria da população. É muito interessante o apelido metafórico dado aos apoiadores incondicionais de Bolsonaro. Baseado no filme Meu Malvado Favorito, seus defensores foram apelidados de forma irônica como Bolsominions. Na história deste filme, os Minions são super divertidos, mas sua missão coletiva é apoiar e ajudar seu chefe, o vilão Gru, a dominar o mundo. Contudo, vale lembrar que, na medida que essa história evolui, o malvado adota 3 adoráveis meninas, se casa com uma militante por um mundo melhor e passa a auxiliar no combate ao crime e às malvadezas. Se me permitem a ironia, esta é uma história muito semelhante à da jornalista Fátima e, quem sabe, de milhões de brasileiros. Cru foi tocado pelo amor de pai e de marido. Chamo aqui, então, a atenção ao infinito potencial humano para o aprendizado e para a capacidade que o amor tem de transformar vidas. É por isso que entendo que este intenso processo terápico coletivo pode proporcionar um grande amadurecimento ao Brasil. Acho que parte da sociedade que não apoia o atual governo não deve nutrir ódio contra Bolsonaro e muito menos contra seus apoiadores. É importante dialogar amorosamente com eles em busca de saltos de consciência coletiva e auxiliá-los na cura de suas raivas e intolerâncias. Afinal de contas, somos parte de um mesmo organismo-nação e, provavelmente, estes seus sentimentos representam dimensões de nós mesmos. Seguramente, todos temos muitos desafios para sermos menos raivosos e intolerantes. Precisamos continuar nosso processo coletivo de crescimento humano em busca de sermos um pouquinho melhores. Diante desses argumentos, é possível entender que o Organismo Brasil está no divã e está passando por um profundo processo terápico de autoconhecimento e cura. Em termos psicológicos, conhecer os problemas é um importante passo para transcendê-los. Estamos também aprendendo coletivamente a dialogar sobre as questões públicas, o que está gerando saltos de consciência nos brasileiros. Hoje, é possível afirmar que caminhamos a passos largos para a universalização da alfabetização política de nossa população. Seja por meio das mídias sociais, ou pelos diálogos nas ruas, ou nas mais variadas organizações e instituições,
somos cada vez mais capazes de entender profundamente nossos problemas. Os traumas e as sombras de nosso coletivo estão cada vez mais transparentes e poderemos gradualmente criar novos caminhos em direção à justiça social, ao equilíbrio ambiental, à diversidade cultural e ao fortalecimento da democracia. Para isso, precisamos continuar curando nossas feridas, dores, raivas e intolerâncias. Precisamos também aceitar cada vez mais nossas incompletudes, assim como as das outras pessoas. Este momento histórico é, portanto, um passo fundamental para a criação do Brasil que sonhamos e queremos. Em sua obra O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro nos convida a compreender quanta beleza há em sermos essa etnia nacional, que é um caldeirão efervescente com a maior diversidade cultural da Terra, com imenso potencial criativo, vivendo também em meio à maior biodiversidade. Hoje, em pleno século XXI, podemos compreender que somos herdeiros das qualidades de povos de todos os continentes, mas também de seus defeitos mais obscuros. Na medida em que formos capazes de caminhar em direção à cura coletiva e ao fortalecimento de nossa democracia, nos tornaremos a nação que mais tem a ensinar aos outros povos do planeta, que apenas começaram seu processo de miscigenação. A crescente xenofobia nos países ricos europeus e nos Estados Unidos demonstra uma profunda incompreensão de seus cidadãos que sua riqueza e a beleza de suas cidades estão intimamente relacionadas à pobreza do resto do mundo por meio de um processo de colonização e opressão ao longo de séculos. Eles também não compreendem ainda que há outras formas de beleza humana que não seja somente a da pele branca, e que, ao acolher culturas de todo o mundo com amorosidade e hospitalidade, eles poderão aprender com a diversidade e com as diferenças. Diante deste cenário, o Brasil precisa também assumir sua corresponsabilidade como liderança mundial na criação de um século XXII em que toda a Terra seja um local justo, pacífico, ambientalmente equilibrado e democrático. O nosso desafio é, portanto, duplo. Precisamos ser capazes de criar aqui no Brasil caminhos para superar nossas feridas, amadurecer nossa democracia, sem precisar oprimir a nós mesmos e outros povos. E, desta forma, poderemos ser exemplos para todo mundo. Para mais informações, textos, vídeos e áudios, acesse o canal do YouTube Júlio Rezende e o blog Bolinha de Gude. Sejam bem-vindos.